Olá, boa noite a todos. Meu nome é João Paulo Leite. Primeiramente, obrigado ao Dr. Carlos Groff, ao Dr. Alexandre pelo convite em falar sobre um tema tão relevante atualmente, né, sobre a osteoartrose e a sua abordagem biológica. E não somente na abordagem, no diagnóstico e no tratamento. Eu tenho participação em algumas coisas e não tenho nenhum conflito de interesse. Bom, a osteoartrose ela é uma doença em onde 25% acima dos 30 anos já observou que apresenta dor articular de origem degenerativa do joelho. Acima dos 65 anos, essa prevalência aumenta em mais de 50%. A artrose é uma doença multifatorial e o Einstein, em 2013, ele demonstrou algumas coisas relevantes. Primeiro, que a prótese total de joelho ela tem um custo, ela é mais prevalente do que a artrite reumatoide, ela é similar ao ataque cardíaco congestivo em prevalência. Só nos Estados Unidos, isso dados de 2013, já ultrapassados, né? 1.500.000 próteses em pacientes em torno de 50 a 60 anos de idade. Quais serão os custos futuros e consequências disso tudo? E sim, progresso nas intervenções biológicas atinge as necessidades biológicas, redução dos custos e provavelmente uma melhora no estilo e na qualidade de vida das pessoas. É importante lembrar que a osteoartrose não é apenas um desgaste articular ou uma dor de origem artrogênica, e sim, por apresentarem dor crônica e mista, muitos pacientes também apresentam dor neuropática, depressão, alterações do sono e sim, morte precoce. E como dizer aqui abaixo, assim como a dor é importante para a sobrevivência, é a habilidade do corpo em modular essa dor. Então, nós temos que ter cada vez mais essa capacidade. O processo de envelhecimento, ele é um processo acompanhado por um aumento de até 4 vezes dos fatores mediadores inflamatórios. Não à toa, nós chamamos o processo de envelhecimento hoje de inflammaging. E falando a nível articular, nós vemos que essas várias citocinas atuam não somente a nível intraarticular, mas também a nível periarticular, na sinóvia, nos tendões e ligamentos ao redor da articulação, e sim, também atravessam a membrana desse tecido e tem uma sinalização que a gente chama de paráquina, quer dizer, estimulando outros tecidos em outras regiões à distância daquele tecido. Nas características do equilíbrio articular, da homeostase articular, eu gosto de brincar que nós temos algumas citocinas importantes. Então, o nosso Al Capone seria a interleucina 1, que seria o mediador inflamatório principal. O El Chapo, não sei se você se lembra deles, né? Seria o fator de crescimento endotelial. Ele foi um prisioneiro mexicano que cavou um túnel para, enfim, atravessou dos Estados Unidos até o México, né? É o chamado SNCC, né? Então, o fator de crescimento endotelial é aquele que vai penetrando por de dentro e criando novos vasos. E nós temos o TGF-beta, que seriam os indomáveis. Nós vamos mostrar o porquê depois. Eles são grandes controladores e fatores fundamentais para essa homeostase articular. Então, resumidamente, o que a gente quer é uma redução da interleucina 1 para que haja uma melhor comunicação intercelular e um processo homeostático normal. Pegando dados, então, do centeno e observando o processo degenerativo cartilaginoso, nós sabemos que nós temos processos reparadores e processos de quebra. E isso tem que estar em equilíbrio, obviamente, né? Em busca sempre da homeostase. E na osteoartrose, nós sabemos que nós temos ação de várias proteínas, proteases, peptidases, colagenases, metaloproteinases, enfim, em excesso e interleucinas diversas que causam um processo pró-inflamatório e progressivo da doença. E, mais uma vez, olha o nosso Al Capone aí, ó, elevando as metaloproteinases e as metaloproteinases em si, elas vão exatamente atingir o osso subcondral, destruindo ainda mais a vascularização e o suporte ósseo da nossa cartilagem. Então, nós temos
no processo de formação da cartilagem fatores estimulantes, aí esse daqui à direita, e fatores inibitórios, como esses à esquerda. Mais uma vez, nosso Al Capone aqui, number one. Em resumo, interleucina 1 está altamente elevada nas articulações artríticas, existe uma disfunção da homeostase, uma crise bioquímica desordenada e disseminada, elevação das metaloproteinases, redução das citocinas anti-inflamatórias, redução e desregulação do TGF-beta, e essas hipóteses, né, principalmente quem está estudando não somente as relações da idade, principalmente com a evolução populacional, né, os estudos mostram que a partir de 2050 eles estão pensando que a população acima de 90 anos vai quadruplicar nos Estados Unidos. Então, e nós não estamos tão longe disso. Esse artigo é um artigo interessante, publicado recentemente, que fala exatamente das alterações relacionadas à idade, tanto na cartilagem e na osteoartrose. Então, o que a gente observa é que a sinalização alterada do TGF-beta, principalmente através desses receptores transmembrana, podem trazer efeitos pró-catabólicos ou pró-anabólicos, a depender da ativação. Na senescência celular, geralmente, os fatores pró-catabólicos eles vão se sobressair. Porém, a gente também tem uma via WNT, que também vai através de uma via transmembrana e pode sim fazer uma sinalização através do citoplasma, atingindo o núcleo, alterando a produção de proteínas e promovendo uma condrogênese, uma hipertrofia condrocitária e uma desdiferenciação. Esse caminho é um caminho muito bem estudado hoje em dia. Bom, a osteoartrose, ela não atinge só a cartilagem, então ela atinge diversas estruturas. E assim nós devemos considerar a osteoartrose do joelho, do quadril, como aquele tecido sendo um órgão, onde há desgaste e alteração da cartilagem, da remodulação óssea, da alteração da sinóvia e alteração não apenas fibrose, inflamações persistentes ou sensibilizações de ligamentos, tendões e cápsulas ao redor dessas articulações. E muito importante é chamarmos a atenção para esse trabalho, onde nós observamos, tanto no joelho quanto no quadril, a densidade dos nossos receptores. Então, no joelho, nós temos uma alta densidade de nossos receptores a nível das ênteses, patelares, quadriceptais, nas inserções dos ligamentos colaterais, a nível aqui do cruzado, da inserção do cruzado anterior, no quadril, no ligamento redondo, no lábio acetabular. Isso foi descrito por nós no livro da SBED, em 2017, exatamente para chamar a atenção para quando a gente for tratar uma pessoa, sempre lembrar que a dor ela pode ser proveniente de todos esses tecidos que estão sensibilizados ou podem estar sensibilizados. Nós temos alguns fatores de risco para a osteoartrose não modificáveis, como idade avançada, o gênero, genética, lesões prévias, fatores modificáveis, como hipertensão, diabetes, osteoporose, alterações hormonais, a disbiose, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, alterações ambientais, como ventilação, a gente vê muita gente, né? Frio bate, a dor piora, moradores de áreas rurais e uma coisa que a gente certamente não só está vendo, mas talvez depois dessa pandemia veremos ainda mais, a questão do divórcio, que tem aumentado exponencialmente, e morte familiar já está sendo bastante estudado, e sim, também um fator exacerbador e um fator de risco, sim, para a osteoartrose. Outros fatores, o estilo de vida, uso de tabaco, álcool, obesidade, autoimunidade, a neuroinflamação persistente. Então, todo paciente que tem osteoartrose, que tem dor crônica há mais de 3 meses, ele vai ter provavelmente uma neuroinflamação. E o estresse metabólico oxidativo e a disfunção mitocondrial. E falando especificamente da disfunção mitocondrial, nós vemos que a disfunção mitocondrial ela não atinge apenas a osteoartrite. A mitocôndria é aquela organela intracelular produtora de energia e ela está relacionada a diversas outras patologias, como obesidade, epilepsia, diabetes, inclusive o câncer.
Então, a gente tem que dar uma atenção cada vez maior à mitocôndria, ao tratamento mitocondrial, a essa disfunção, para que a gente obtenha os resultados que a gente quer. Tanto na osteoartrose quanto nas tendinopatias, enfim, nos processos degenerativos musculoesqueléticos, nós observamos que nós temos, sim, algo em comum entre elas, em aumento de interleucinas e tudo, e aumento de radicais livres, causando não somente danos celulares, bioquímicos e perpetuação da doença. A osteoartrose e a tendinopatia, elas são, sim, inflamações, muitas vezes low grade, e que geram alterações paráquidas. Então, a artrose do joelho, ela sim, né, ela pode gerar não somente aumento e progressão da artrose em si, como ela pode ser potencializada pelas causas de inflamação de baixo, low grade, que seriam a obesidade, a hiperglicemia, a própria senescência celular, o envelhecimento, e isso causando alterações paráquinas, via citocinérgica, entre outras coisas, e doenças como Alzheimer, derrame, infarto do miocárdio. Então, estar atento à osteoartrose é estar atento à vida. E esse quadro é muito interessante, que a gente observa que tudo começa, muitas vezes, na genética, vai havendo alterações de nutrição, depressões hormonais, disfunções neurológicas, microlesões, perda da estabilização passiva e ativa e uma alteração quimiorregulatória local até gerar o primeiro sintoma gerador. E muitas vezes, nesse primeiro sintoma gerador, o paciente muitas vezes não te procura. Ele vai lá, te dá um remedinho, faz alguma coisa em casa, aquilo melhora, perpetua a doença por um tempo, aí ele vai segurando um pouco mais, e com isso acontecendo, alterações neurológicas vão ocorrendo, perda da estabilidade, aí por vezes ele vai te procurar apenas quando o tecido já está totalmente degenerado, onde já tem alterações do tendão, alterações neurológicas. Então, o que a gente tem que entender é que isso é uma cascata bioquímica que vai gerando alterações biomecânicas. E que, para a gente querer uma regeneração, nós temos que trazer esse dadinho para trás, né? Ou melhorar todas essas alterações já ocasionadas. E uma coisa interessante na osteoartrose é a resposta do condrócito. Então, nós temos fatores genéticos e sistêmicos e alterações teciduais que, com o envelhecimento, seja pelo estímulo biomecânico, seja pelo estímulo mecânico, a nível do condrócito, que é a célula da cartilagem, várias coisas podem acontecer, que a gente chama de resposta condrocitária. Então, pode acontecer a ativação, pode acontecer a diferenciação, pode acontecer a senescência celular e até mesmo a morte celular, a apoptose celular. Uma pergunta muito interessante e importante que a gente recebe no consultório é depois que o paciente faz lá o seu raio-x, sua ressonância, e vê lá, doutor, eu tenho artrose. Será que eu nunca mais vou correr a partir de agora? Esse estudo foi um dos estudos muito interessantes, com a casuística, um N bastante relevante, um estudo coorte, em pacientes corredores e não corredores portadores de osteoartrose, com pelo menos 50 anos de idade, com osteoartrose em pelo menos um joelho. Eles consideraram 1.203 participantes, com 8 anos de follow-up, um Kelvin 2 a 4, quer dizer, artroses um pouco mais de moderada para avançada, e os resultados foram interessantes. Aqueles que optaram por praticar corrida e obtiveram melhora dos sintomas durante o exercício, progressão não foi observada, nem dos sintomas e nem da artrose. E sim, devem, porém, serem orientados a reduzir a intensidade e a duração, não desencorajá-los a fazer certas atividades. E entre aqueles que tiveram osteoartrose e escolheram correr porque se sentiam melhor, a corrida não, né, não parece ser maléfica. De fato, ela parece ser beneficial na redução dos sintomas nos corredores e nas artroses do joelho. E o trabalho mostra que não houve piora, que é o que a gente sempre imagina, da artrose, do grau de classificação da artrose durante esses 8 anos, do tamanho do espaço medial, não, pelo contrário, houve até melhora nos corredores, novas e dores frequentes no joelho e melhora da dor.
Então, a gente tem que considerar essas novas estatísticas para a gente ver realmente como abordar e orientar o melhor tratamento. Nós sabemos que a osteoartrose atualmente não tem um tratamento gold standard e que a gente tem que se abordar, tem que fazer uma abordagem baseada em evidências científicas, uso das melhores ferramentas terapêuticas, a experiência clínica e, óbvio, respeito aos valores e expectativas de cada paciente. Então, quando a gente pega osteoartrite no PubMed, a gente vai ver publicações do início, né? A primeira em 1888, a partir dos anos 2000, esse número de publicações veio exponencialmente aumentando até o ano de 2021. E quando a gente bota no PubMed, osteoartrite e medicina regenerativa, de 2010 para cá, esse boom veio ocorrendo também exponencialmente. Eu gosto de brincar que isso parece com o gráfico das stocks, das ações da Apple. Se vocês observarem, parece muito, exatamente, na década aqui, ó, em 2010, houve um boom, um crescimento, juntamente com as técnicas biológicas. Apenas uma coincidência de stock markets. Bom, no tratamento da dor na osteoartrose, conceitos importantes, e talvez um dos mais importantes. Dor não identificada não pode ser tratada. Então, se você não faz um diagnóstico correto, certamente o tratamento que você vai proporcionar não será o melhor. E sim, tratamento sem uma avaliação adequada pode ser altamente perigoso e causar iatrogenias. E é isso que a gente muitas vezes está vendo na prática. Pessoas fazendo cursinhos e não se adequando, se profissionalizando da forma mais adequada e, por vezes, indicando tratamentos que poderiam ser úteis sim, naquele caso, mas não era o timing correto. Então, para tratar a dor na osteoartrose, é preciso avaliar e ter conhecimento sobre a patologia. Nem muito, nem pouco. É o suficiente para aquele paciente naquele momento. Por ser uma patologia multifatorial, há uma necessidade de uma avaliação individualizada e global da dor e das disfunções musculoesqueléticas, englobando ultrassom, termografia, exames laboratoriais, eletroneuromiografia. Não somente, né, pegar uma artrose, fazer um raio-x e agora o que eu vou fazer? E uma coisa que tem sido bastante útil, né, e os estudos estão mostrando, esse artigo, por exemplo, de 2013 já mostrava, que hoje a gente já é capaz de dosar a nível sanguíneo algumas coisas para a gente entender melhor o que está acontecendo na artrose. Um exemplo, ao dosar CTX1 e CTX2, que nós já temos à disposição, por exemplo, em laboratórios como o Fleury, a gente está vendo a destruição da matriz celular. Ao dosar a interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, a gente está dosando a inflamação. Se a gente quer ver protease, a gente também pode dosar isso através de metaloproteinases, enfim, catepsina K, ADAMTS, e entre outras coisas. E para você fazer isso é muito difícil você fazer isso sozinho. Você precisa ter uma família junto a você, com profissionais competentes, qualificados, para que você consiga obter esse melhor resultado, porque são várias variáveis dentro de uma mesma história. A termografia médica, particularmente, ela entra hoje dentro da minha prática e uso clínico diário, eu faço em absolutamente todos os meus pacientes, porque ela complementa essa avaliação radiográfica da osteoartrose e ultrassonográfica nas tendinopatias. Ela contribui com informações relevantes sobre o componente dinâmico e fisiológico. Ela soma com a informação obtida através dos vários métodos de imagem e produz informações valiosíssimas e integrativas do processo da doença. Então, essa dor é uma dor inflamatória? Essa dor é uma dor neurológica? É uma dor reparatória? É uma dor metabólica? Então, através da termografia, a gente consegue muitas vezes diferenciar. Outra coisa, qual é o local correto de atuação? Onde eu devo injetar? Onde eu devo atuar? Quando eu devo repetir? Então, isso aí torna essa medicina mais personalizada. Nos deixa capaz de tornar uma indicação mais precisa e precoce dos biológicos. E sim, gerar um diagnóstico global do problema a ser tratado, já que a termografia nos permite fazer essa análise global, que pode ser monitorizado de forma rápida e fisiológica e provar que um tratamento é eficaz. E sim, aumentar, na minha visão,
a capacidade diagnóstica e a eficácia terapêutica. Isso é apenas um exemplo de uma paciente com artrose grau 4, chegou no consultório com um derrame inflamatório importante no joelho direito, como vocês estão observando aqui, uma alteração térmica de mais de 1,5 graus, onde foi feita uma lavagem por dupla via guiada por ultrassom e ácido hialurônico, e isso é apenas uma imagem elucidativa mostrando que não foi atuado apenas dentro do joelho, não houve nenhuma atuação fora dos joelhos, apenas mostrando que nós conseguimos atingir o objetivo no qual era lavar o joelho e tirar a inflamação do joelho naquele momento. Outras contribuições para a medicina regenerativa seria a identificação e o entendimento desses reflexos neurovegetativos, que é exatamente o que a gente vê na termografia. E o restabelecimento é fundamental dessa disfunção do sistema neurovegetativo para que a gente tenha uma resposta tissular adequada na medicina biológica. A ativação ou a disfunção do sistema nervoso simpático ele inibe a regeneração tecidual. Além disso, a termografia ajuda a gente a preparar o terreno, que é a base para o sucesso, estimulando a nossa capacidade de regeneração inata também. E além de poder nos orientar também em outros procedimentos que possam ser úteis no tratamento da dor e potencializar as nossas terapêuticas, além da otimização metabólica. Então, objetivos do tratamento na osteoartrose seria a melhora da dor, primeira coisa, melhora da função, segunda coisa, e da qualidade de vida. Bom, se nós médicos e o paciente atingirmos esses objetivos, certamente todos estaremos felizes. Porém, nessa nova medicina, ou nessa evolução da medicina que a gente está tendo, a gente quer um pouquinho mais, que é a regeneração dos tecidos. E como utilizar a medicina regenerativa na prática clínica? Então, o que a gente vê hoje, e sim respaldado pela literatura, é um tratamento tradicional da osteoartrose, englobando uma mudança inicial da atividade, dieta, exercício físico, o médico geralmente orienta o uso de anti-inflamatórios, analgésicos convencionais para uso eventual, fisioterapia convencional, né? E sim, quando a dor está ficando cada vez mais difícil de tratar, muitas vezes faz-se a injeção de corticoides sobre o tecido-alvo e muitas vezes a palpação, já que a grande minoria dos médicos hoje usam métodos para guiar as suas injeções e, caso não haja sucesso, uma cirurgia possa ser indicada. Porém, a gente tem sim na literatura robustez para isso, para redução da dor e controle dos sintomas. Só que a gente se depara na clínica com situações como essa, pacientes com alterações posturais, pacientes com alterações metabólicas como fadiga adrenal, hipotireoidismo. Então, é muito simples de você ver, né, e olhar, pede uma foto de uma paciente mais jovem, quando ela tinha 30 anos, e aos 50 anos, depois do Hashimoto, um exemplo, né, ela criou um hipotireoidismo nela mal regulado e tornou ela totalmente alterada. E isso também vai alterar a biomecânica, além do processo metabólico já estar alterado. Bom, aí muitas vezes essa paciente chega para nós com osteoartrose, foi operada aqui nesse caso, fizeram uma osteotomia aqui na época, uma tentativa de correção, enfim, e foi bem sucedida durante o tempo, mas apenas durou meses, e ela foi nos procurar. E numa situação como essa, comumente o que a gente vê é a indicação de uma fisioterapia convencional, RPG, quiropraxia, vai fazer movimento, e está se esquecendo de tudo aquilo que a gente conversou sobre o metabolismo, a necessidade de regulação. E eu brinco que isso é secar gelo, né? Não adianta você ficar fazendo fisioterapia num paciente totalmente desregulado, metabolicamente, com o sistema nervoso neurovegetativo alterado, enfim. A gente precisa realmente melhorar esse ambiente celular. E durante o tratamento nós devemos otimizar todos os sistemas orgânicos em busca da homeostase para atingir o objetivo. E sim, o nicho das células-tronco é fundamental para a ação das terapias biológicas serem adequadas. Se você olhar esse slide, você vai ver que todos esses pacientes estão vivos, porém,
tecnicamente estão vivos, mas as células-tronco deles são diferentes. Como será o comportamento de uma terapia biológica com célula, por exemplo, em cada um deles? Provavelmente vai ser diferente. Por quê? A capacidade de regeneração inata está comprometida. Esse artigo está falando especificamente sobre as células-tronco a nível muscular, mas o que é importante é mostrar a idade. Então, no paciente jovem, que a gente observa é uma sinalização celular limpa, o extracelular sem citocinas inflamatórias importantes, sem alterações dos receptores transmembrana, diferente do que a gente... E uma cascata inflamatória muito mais previsível, que é o que a gente estuda. Quando chega na senescência celular, a nível muscular, já está uma bagunça inflamatória a nível extracelular e intracelular, porque isso aqui vai induzir alterações a nível de núcleo e de transcrição, enfim, e uma cascata de inflamação totalmente aberrante. Então, muitas vezes, a gente está esperando uma resposta e nem sempre a gente obtém ela quando essa célula é senescente. E sim, é muito importante entender que a gente precisa melhorar essa inflamação, seja sistêmica ou local, previamente às terapias celulares. Por quê? Se a gente joga células no ambiente inflamatório, como eu mostrei, o processo biológico reparatório ele é aberrante. Então, muitas vezes eu quero que ele se forme um condrócito numa cartilagem e vai formar um osteoblasto e mais osteócitos. Ao contrário de que quando melhora esse processo inflamatório, é muito mais previsível essas células mesenquimais se transformarem em condrócitos. Porém, atualmente a gente age como agricultor da moda antiga. Sabemos que o adubo ajuda na fertilização do solo. Então, para isso, a gente vai lá e joga PRP. Porém, a gente não tem a menor ideia de como o solo vai receber essas sementes, como ele vai reagir e nem a necessidade da suplementação ideal necessária. Por isso, a necessidade da individualização do tratamento. E, por isso, nós tentamos fazer uma abordagem mais única e individualizada. E sim, começando pelo tratamento do sono, dieta, exercícios individualizados de acordo com a tolerância e orientação de cada um. Suplementação, ela deve ser, primeiro, orientada de acordo com a necessidade de cada paciente. Vou falar um pouquinho do controle da desbiose, do uso de medicamentos senolíticos, o que nós estamos vendo agora com o uso do canabidiol no controle, o sistema endocannabinoide sendo cada vez mais bem entendido e um grande adjuvante, vamos dizer assim, no controle da homeostase tissular a nível do corpo como um todo, mudanças no estilo de vida, otimização do metabolismo e controle epigenômico, que são os fatores externos que influenciam na nossa genética. Posteriormente, o uso de campo eletromagnético, desculpe pelo slide, fotobiomodulação, neuromodulação, ondas de choque, e sim, infiltrações guiadas com moléculas e substâncias anti-inflamatórias, estimulantes, como ácido hialurônico, calcitonina. Alguns estudos, como o professor Mazoca e Alan Dan, estudam a insulina, o GH, outros mais antigos, né, ainda usam a proloterapia, que também é ainda bastante útil. Foi o início, na verdade, né, dessa medicina regenerativa que a gente vive hoje. E assim, fomos aprofundando e hoje já temos, além do plasma rico em plaquetas, fatores de crescimento isolado, uso de citocinas, exossomos, entre outras coisas, e mais à frente, uso de células frescas, células cultivadas e cirurgias cada vez mais biológicas e minimamente invasivas. Acreditamos que isso vai trazer uma mudança na história natural da doença e não apenas um controle dos sintomas. Arnold Caplan, em 1991, é o grande mestre da medicina regenerativa, ele já dizia que a nova era das terapias biológicas está emergindo agora e seu uso no futuro certamente transformará como a medicina é praticada hoje. E essa geração vai necessitar de novas habilidades e utilizará certamente novas ferramentas para orquestrar essa capacidade regenerativa biológica. Então, as terapias biológicas na osteoartrose, a gente usa o corpo como fonte de cicatrização. Sim, é otimizar a saúde tecidual para estimular a capacidade do corpo para regenerar-se. E ela se tornou muito mais complexa do que a gente imaginava.
ela necessita de uma precisão enorme, de uma individualização do tratamento. Isso aqui sou eu, meu pai, operando, meu falecido pai, operando com muito prazer uma fratura de clavícula. Hoje em dia, isso aqui é eu tratando com uma terapia por ondas de choque orientada por ultrassonografia, uma tendinopatia do tendão patelar. Aqui já seriam infiltrações guiadas por ultrassonografia. Então, a gente está mudando e tem que se aperfeiçoar cada vez mais nessas novas técnicas, como o professor Kaplan disse. Eu até brinco nesse slide que eu vou mudar. Aqui teria que ser apenas medicina e não apenas, porque ortopedista também é médico, né? Mas tirando brincadeiras à parte, da área médica, no tratamento biológico da osteoartrose, a gente precisa corrigir a nutrição, otimização metabólica, dos medicamentos, condições médicas, sono, e trazer a esperança de volta ao paciente, porque muitas vezes ele chega para nós sem esperança nenhuma, só com uma cirurgia na mão para resolver o problema dele. Da parte ortopédica, podemos pensar em injeções regenerativas, melhora da função neurológica com diversas coisas, melhora do alinhamento, ativação muscular, coordenação do futuro, da postura e do balanço muscular e da marcha, para a gente conseguir essa cicatrização, que é o que tanta gente quer. Falando rapidamente sobre disbiose, em resumo, a disbiose é igual... Quando o paciente apresenta um distúrbio de disbiose, a gente está falando que esse paciente está mantendo uma inflamação low grade com um aumento de interleucina 1, que é o nosso Al Capone da osteoartrose. E importante que para que a nutrição seja processada fisiologicamente, a absorção e a digestibilidade dos nutrientes deve ser adequada. E a disbiose, ela entra nisso. Então, quando você tem uma alteração da permeabilidade intestinal associada a uma alteração dos micro-organismos, e muitas vezes eles atravessam essa barreira, podem ocasionar doenças a nível sistêmico por alterações metagenômicas. E a própria disbiose ocasiona redução da absorção, aumento da permeabilidade e esse desequilíbrio da microflora intestinal, perpetuando ainda mais a inflamação subclínica. Não à toa, nós hoje investigamos todo o aparelho gastrointestinal e temos que tratá-lo para obter uma resposta adequada. Olha o que a disbiose faz. Então, a gente muitas vezes é o causador. Nós temos sim uma genética, mas muito dessas outras coisas, nosso estilo de vida, até mesmo como a gente nasceu, tudo isso influencia na disbiose. E a danada da disbiose, ela causa não apenas artrose, mas síndrome metabólica, esteatose hepática, aterosclerose, alergia a diversas coisas. Então, muitas vezes, apenas controlando a disbiose, você controla esse processo inflamatório sistêmico low grade e melhora muitas outras enfermidades, e não apenas a osteoartrose. Então, essa disbiose, ela tem que ser extirpada ou, durante o tratamento, ser muito bem tratada. Esse artigo da Rheumatology é apenas um dos artigos falando sobre a suplementação, mostrando a efetividade dos suplementos na osteoartrose. Ainda, né, tem muito estudo sendo feito. O que a gente está vendo hoje é que algumas coisas são eficazes para a dor, outras coisas para o manejo do disability, né, dos pacientes. Muita coisa que a gente passava no passado, por exemplo, glicosamina, já não está sendo muito mais recomendado, por exemplo, para dor. Enfim, de acordo com esse artigo, ômega 3, cúrcuma, piquenogenol, boswellia e MSM seriam 5 suplementos bastante interessantes, não somente para dor, mas como melhora da função. E, além disso, nós devemos repor outros micro e macronutrientes sempre necessário. Cuidado com doses elevadas e marcas desconhecidas, que é o que a gente vê. Fulano vai para os Estados Unidos, compra um remedinho para mim, traz aquela coisa. Olha, peça orientação ao seu médico, qual a dose adequada e o que você deve tomar, para você não comprar coisa errada e isso ser maléfico ao seu organismo. E sim, utilizar vias endógenas para otimização metabólica. Outra coisa importante é a questão hormonal.
né, as consequências da deficiência androgênica, não somente no homem quanto na mulher. A gente vê que aumenta a gordura visceral, os níveis baixos de testosterona, né, também levam a diminuição de vitamina D e uma síndrome metabólica, aumento de resistência insulínica e, conclusivamente, também uma deterioração na nossa capacidade de controle da dor. Isso também serve não somente para o paciente fora do hospital, como paciente in hospital. Então, muitas vezes, o uso da testosterona em pacientes acamados, como já está sendo feito em muitos hospitais, isso ajuda também no controle da dor. As drogas senolíticas, vou começar com uma breve retórica do professor Nathaniel David, da Unity Biotechnology. O que a gente observa é que nós vemos criaturas, bichos, né? Vamos considerar o ser humano como um bicho. Vemos criaturas similares, mas com diferentes tempos de vida. E que, por vezes, pequenas mudanças biológicas fazem grandes mudanças nessa longevidade. E sim, múltiplos mecanismos controlam esse mecanismo de envelhecimento. E olha que interessante, né? Esse bichinho aqui vive apenas um ano, um tiny spur, e nós vemos aqui a baleia azul vivendo 200 vezes mais. Então, o que a gente está observando nesse aí é que eles envelhecem devagar e de forma diferente. E aí, o professor Kirkland e o Nathaniel fizeram um trabalho com ratos e eles observaram em diversos tipos de ratos que, fazendo algumas mudanças com drogas senolíticas, você aumenta o lifespan em 11 vezes nesse tipo de rato e no Brain's Bat, por exemplo, em 12 vezes. Nas conchas, por exemplo, essa concha é uma concha oceânica de mares rasos, ela vive, o hard clam, que a gente come, né? Ela vive em torno de 40 anos. Essa aqui é uma concha de oceânica que vive mais de 500 anos. Então, tem alguma coisa no meio dessa história que eles foram pesquisar e descobrir. E sim, aí vem a história do grande professor James Kirkland, vem dessa classe de drogas senolíticas, que na verdade seria uma classe de medicamento que limpam seletivamente as células velhas, as células senescentes. Sendo a primeira delas estudada o desatinib, mas hoje a gente tem estudado bastante a quercetina, o fisetin, a metformina tem mostrado algumas coisas, a azitromicina, porém o quanto deve ser utilizado ainda está sendo sob estudo. Porém, o interessante é que os targets são as células senescentes e não uma molécula específica ou um pathway bioquímico específico, como é um fármaco, por exemplo. E as células senescentes, elas demoram semanas a meses para se desenvolver e geralmente não há mitogênese, não há divisão. Por isso, a eliminação de apenas 30% pode ser o suficiente para melhorar as condições em estudos pré-clínicos e também em alguns outros estudos, como eu vou mostrar para vocês. E podem ser administrados a cada 2 ou 4 semanas ou regularmente, e podem ser retirados a qualquer momento. E a atuação, diferente de outros tipos de alopatia que utilizamos atualmente, necessita de ocupar um receptor específico e modular uma enzima ou um pathway específico. Então, na verdade, essas drogas senolíticas elas vão atuar no corpo como um todo. E não há necessidade de nós mantermos um nível plasmático elevado na circulação, como por exemplo, né, pregabalina, ou uma gabapentina, que a gente tem que ter um tempo de uso regular para que a gente tenha o efeito correto da droga. Então, esse é um dos grandes estudos do professor Kirkland, mostrando exatamente o potencial clínico dessas drogas. Então, esse seria o pathway do envelhecimento. E aqui, usando, por exemplo, o nabitoclax, mostrando que os efeitos in vitro foram positivos e o efeito em vivo já positivo. Olha que interessante. Quercetina, também já mostrando efeito em vivo positivo, em outros pathways também. Desatinib, também mostrando efeito positivo. Então, nós já estamos já vendo coisas muito interessantes na literatura e, certamente, num futuro bem próximo, isso aí vai entrar no nosso rol terapêutico.
Nossas células senescentes apresentam um comportamento tipo zumbi. Na verdade, as células senescentes, como foi mostrado anteriormente, elas vão ocorrendo no nosso organismo devido a esse inflammaging, que seria essa inflamação da idade, que é uma inflamação low grade que vai acontecendo. E o que seria possível modificar a biologia humana? Então, a gente sabe que o envelhecimento ele é flexível, ele é maleável, ele é manipulável, e alterar a atividade da telomerase, que é o multiplicador das nossas células, poderia causar um tipo de alteração biológica e de longevidade. E é o que a ciência tem buscado exatamente nas células senolíticas, que é o que a gente quer é essa wolverinização. Então, trazer ao paciente uma capacidade cada vez melhor de autorregenerar-se. E sim, desenvolver drogas seguras que reduzam esse envelhecimento, aumentando a capacidade de regeneração inata. Imagina se a gente fosse capaz de aumentar a nossa longevidade em 2 vezes de forma saudável, que é exatamente o que a gente quer. Né? Então, olhando para a gente, né, pessoas mais idosas, tem a cabeça muito boa, mas queria ter um corpinho de 20 anos, né? E por que não ter aos 100 anos? A gente está vendo essa longevidade aumentando cada vez mais. Falando um pouquinho apenas sobre outro uso de outras técnicas, a terapia onda de choque ah, é uma terapia que tem sido bastante orientada e utilizada na osteoartrose, para melhora das dores nociceptivas, melhora da vascularização, melhora da dor, melhora do estímulo à osteogênese no osso subcondral e no tratamento das tendinopatias e ligamentopatias associadas. O uso do campo eletromagnético de alta intensidade, que seria o estimulador neuromuscular. Nós temos várias teorias já em prática. Esse é um aparelho bastante interessante que nos traz a capacidade não apenas de modular a dor, mas como também trazer efeitos anti-inflamatórios e regenerativos, a depender da fase que o paciente está. O uso do ultrassom hoje, a nível ambulatorial, ele é fundamental. Eu, juntamente com vários colegas a nível do Brasil, estamos, né, evoluindo cada vez mais e mostrando. E no nosso comitê de regeneração tecidual da SBED, a gente teve a possibilidade de, né, publicar sobre o uso do ultrassom no diagnóstico e tratamento das dores, como estetoscópio. E sim, que a gente não resta dúvida que o uso do ultrassom hoje já é indispensável na prática clínica em diversas especialidades, principalmente em quem trata de dor. Falando rapidamente sobre o uso das diversas outras proteínas, nós temos muita coisa hoje no mercado, né? E certamente os outros colegas da medicina regenerativa talvez vão falar sobre algumas dessas moléculas, mas levando pelo lado da proteômica, será que a gente realmente precisa de célula para atingir o objetivo que a gente quer? Então, se a gente levar em consideração o tempo de sobrevivência dessas moléculas nesses tecidos, pegando ácido hialurônico, 12 a 72 horas, independente do ácido. Citocinas e fatores de crescimento, PRP, por exemplo, 1 hora, um dia, a depender se você fizer de uma forma diferente, como o PRF, seriam mais dias, vai. O exossomo, parece que em torno de 3 semanas ele permanece. As microalbuminas, até 20 semanas. Alfa-2 macroglobulina, 2 a 5 meses, quer dizer, um tempo maior. Porém, qual é o coquetel ideal para a gente injetar no nosso paciente? Então, o que a gente deve fazer? Inibidor de anti-interleucina 1, alfa-2 macroglobulina, exossomo, APS, microalbumina, ácido hialurônico, PRP, BMAG, gordura, hormônio. Então, o que a gente deve fazer nesse coquetel? Qual é o coquetel ideal para cada um tratar a sua osteoartrose? Por que nós devemos avaliar e quantificar, qualitativamente, quantificar esse tipo de produto biológico para a gente poder obter? E alguns estudos estão mensurando isso. Então, os produtos biológicos, eles são compostos de estruturas que podem ser mensuradas, números de células, níveis de proteínas, e entendendo a composição, nós sim poderemos criar uma plataforma na qual o controle de qualidade das amostras dos pacientes
e progressivamente adaptar os modelos para otimizar o uso terapêutico usando inteligência artificial através dos bancos de dados, a gente vai fazer um qualitative analysis e tirar essas e eliminar o guessing, aquele eu acho que vai dar certo para você usar o ácido hialurônico, ou eu acho que vai dar certo para você o PRP. A gente vai ter isso através de uma análise de banco de dados e certamente com o uso da inteligência artificial, como já está sendo feito no Centennial Shoots Clinic nos Estados Unidos, no Colorado, onde eles coletam 0,5 ml guiado por ultrassom do líquido sinovial, colocam isso no microassay, que é essa maquininha para entender as citocinas, e é isso que eles pegam, é um mapeamento do que está acontecendo lá dentro, e através da coleta do líquido sinovial, eles fazem uma análise, um match data, e sim, eles já estão tendo um banco de dados que no futuro certamente eles vão ver essa sopinha o que vai ser melhor para cada um e qual é a dose melhor de cada molécula, vamos dizer assim, para o tratamento específico para cada paciente. Então, os procedimentos biológicos no tratamento, os desafios que nós temos, a participação dos cirurgiões é fundamental, a gente tem que trazer cirurgiões para próximo, é uma nova comunidade da área. O intuito, muitas vezes, é de evitar, sim, cirurgias com novas abordagens. É fundamental termos educação e qualificação adequada para a prática clínica ideal. Terminologia, então, acertar essa terminologia e codificação e precificação adequada. Lembrar que, por ser uma área mais nova, nós temos uma curva de aprendizado. E para chegar nessa curva, demora um tempinho. Então, muitas pessoas, né, fazem lá um cursinho inicial e já querem implementar um high grade, um tratamento high grade, sem ter passado por todas essas fases de conhecimento. O que eu sugiro é um caminho mais fácil. Procura quem tem experiência para você ter uma orientação melhor. E sim, você chegar no laggards, que seriam os 16%, seria os 15% que realmente detêm hoje o conhecimento mais adequado para a utilização dessas técnicas. E como um profissional de saúde responsável, deve abordar o paciente no qual a medicina tradicional falhou e o mesmo está apto e compassível ao uso do tratamento biológico. Primeiro, procurar um profissional de formação adequada e dar um diagnóstico adequado. Segundo, lembrar que a gente está em 2020, que as leis e os conceitos mudaram, que existem outros tratamentos que, quando bem orientados e acompanhados, que até então eram pouco utilizados, podem ser utilizados. Porém, no Brasil, nós temos sim um marco regulatório e sim alguns impedimentos em nossa legislação. Buscar sempre aconselhamento jurídico nos casos em que o paciente esteja proposto a ser submetido, caso não seja inserido em protocolo de pesquisa certificado. É fundamental a colaboração de todos. Então, essa parceria e tudo isso que está sendo feito é fundamental para que todos falem a mesma língua e nós chegamos ao bem comum que está no nosso código de ética, no nosso juramento de Hipócrates, que é o bem maior, que é a saúde do nosso paciente. Nossos pacientes merecem, o tempo é agora. Então, nós nos Estados Unidos já está totalmente difundido, a nível de Europa também, só falta o Brasil. Muito obrigado a todos. Essa é a nossa clínica em São Paulo. Fiquem todos à disposição. Estou muito grato pelo convite e fico à disposição para recebê-los. Muito obrigado.